Olá, amigos, alegria, alegria, porque hoje é sexta-feira. Boa tarde para você. Boa tarde, amigos. O depoimento de quem mora num condomínio entregue há 2 meses na Serra. Só essa semana foram 2 casos de polícia. Ontem um jovem foi assassinado no local. Em Cariacica, quase 300 pessoas reunidas. Bateram panelas, levantaram cartazes. Chamavam a atenção para um problema grave: a violência no bairro São Francisco. É difícil encontrar quem ainda não foi assaltado. Tá ganhando peso sem exagerar na comida? Se a resposta for positiva, desacelere. O organismo retém mais de 100 calorias quando comemos sob tensão. E para emagrecer, foco nas frutas cítricas. O TN mostra já já. Saíram do táxi para roubar. Os bandidos viram 2 senhoras saindo da igreja. O táxi retorna, os criminosos partem para o ataque. Roubam a bolsa de uma das vítimas. Sacoleiros capixabas passam sufoco dentro de ônibus. Ladrões invadiram o veículo no Rio de Janeiro. Um passageiro teve a orelha ferida por coronhada. Outro escapou da morte porque a arma falhou. Chega hoje ao estado o menino capixaba de 12 anos detido pela imigração americana. Foram 4 meses de agonia. Rian viajou com o pai, que acabou deportado. Uma menina de 13 anos de idade, vítima de 2 homens pedófilos. Na troca de mensagens, pedidos de fotos íntimas e áudios assustadores. A mãe da adolescente assumiu a identidade da filha e, com a ajuda da polícia, pode levar para a cadeia os aliciadores de crianças. Fique alerta, o cruzamento em Vila Velha é um perigo. Os carros passam em alta velocidade. Qualquer descuido termina em acidente. Dona Ticiane já presenciou vários. Aumentam os casos de intoxicação em todo o país. Só no Espírito Santo foram mais de 11 mil notificações no ano passado. E os produtos de limpeza são os vilões das crianças. As imagens são chocantes. Dezenas de bois mortos no pasto seco. Animais morrem de fome e sede na região norte. Há meses, a seca castiga o estado. E uma frente fria chegou ao Espírito Santo. O TN mostra como fica o tempo no fim de semana. Emprego, não deixe de conferir as ofertas do dia. E ainda, sobremesa tipo VaptVup e top demais, amigos. Na dica do chefe tem mousse de chocolate branco com morangos. No comando da receita, a amiga Sônia. Vá comendo com os olhos, tá? Daqui a pouco você vai querer devorar essa delícia. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Voltamos bem rapidinho porque hoje é sexta-feira e estamos morrendo de saudade de vocês. Até já. Viva a sexta-feira e muito obrigado pela sua audiência sempre, tá? O condomínio popular inaugurado há poucos meses na Serra já recebeu o apelido de Carandiru. Que absurdo! No local, os moradores têm vivido momentos de pânico. São brigas, pessoas baleadas e até assassinadas. Na noite passada, a vítima foi um jovem de 18 anos, morto de forma violenta. Muita gente, pouca conversa. Os moradores do condomínio Ourimar 2, na Serra, têm medo de falar sobre o que anda acontecendo por aqui. Eu me sinto segura, né? Com muito medo, né? Muito medo mesmo. Na noite de ontem, um exemplo das situações de tensão vivenciadas por eles no condomínio, que foi entregue há apenas 2 meses. Por volta das 10 horas, um jovem que visitava o local foi assassinado. Tiago Francisco Borges de Souza, de 18 anos, foi morto com 3 tiros. De acordo com o relatório da polícia, os jovens estavam sentados neste local quando os criminosos chegaram. Eram 2 e estavam armados. Eles foram direto na direção do Tiago e, após ordenar que ele não corresse, efetuaram os disparos. Mas, de acordo com o que alguns moradores nos disseram aqui no local, a história foi um pouco diferente. Eram 3 homens fortemente armados, encapuzados, que efetuaram mais de 20 disparos. O rapaz correu lá para dentro do condomínio, do 2, e entraram encapuzado com fuzil e executaram o rapaz também covardemente. Após os tiros, a brutalidade. A vítima, um auxiliar de mecânica, teve a cabeça amassada por uma tampa de bueiro. Uma outra jovem que estava no grupo também foi baleada. Em seguida, os criminosos fugiram por dentro do condomínio mesmo, deixando todos ao redor apavorados. Tem pessoas ali, como todo lugar, né? Tem gente boa, tem gente ruim.
A mãe, que foi impedida de ver o corpo do filho, conversou com nossa equipe pela manhã na delegacia de homicídios. Segundo ela, o rapaz não tem envolvimento com drogas e nunca se envolveu em ocorrências policiais, o que foi confirmado pela polícia. De volta ao condomínio, onde sossego é palavra desconhecida, a insegurança. Só havia se passado 48 horas da última ocorrência no local. Na última quarta-feira, policiais que patrulhavam a região foram recebidos a tiros por um suspeito. Houve troca de tiros. O criminoso acabou baleado e a arma dele foi apreendida. Nenhum suspeito do crime foi detido. A PM disse que mantém policiamento 24 horas e faz abordagens. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Aconteceu, Ingrid e amigos, mais uma vez. Uma menina de 13 anos, 2 homens e a internet. A conversa com cada um deles começou de forma, assim, bem inocente. Mas o papo evoluiu para pedidos de fotos íntimas e frases obscenas. Por sorte, a mãe tinha a senha das redes sociais e do celular da adolescente. Descobriu o assédio e passou a monitorar a ação dos pedófilos. A polícia está procurando os bandidos. No histórico de conversas no telefone, a adolescente é chamada de amor. Uma menina de 13 anos na mira de um pedófilo que diz morar em Goiânia. Nas conversas, ele insiste em pedir fotos da adolescente nua. Tenta convencer a menina de qualquer jeito e até propõe uma troca de arquivos. Ele também enviou mensagens de áudio, mas o conteúdo é forte demais para ser divulgado. De um lado, um criminoso. Do outro, uma menina que ainda está aprendendo a lidar com a adolescência e não tem noção dos riscos que corre. Foi na internet que o pedófilo conseguiu encontrar a vítima em uma rede social. Depois, eles passaram a conversar por meio de um aplicativo. Quase 2 meses de assédio. E esses aliciadores, eles são bem insistentes. Nesse momento eu estou na casa da vítima conversando com a família e o celular dela não para de tocar. É um dos estupradores. Esse homem que está ligando nesse momento diz ser de Goiás. A gente vai acompanhar um trecho da conversa que eu vou ter com ele me passando pela adolescente. Sem perceber que conversava comigo, o pedófilo continua pedindo fotos da adolescente nua. Mas ele não é o único que tenta seduzir a menina. Também pela internet, ela conheceu um outro homem de 26 anos que diz ser morador de Cariacica. Esse é ainda mais ousado. Propõe um encontro em um terminal de ônibus para que ele conheça a vítima pessoalmente, mesmo sabendo que ela tem apenas 13 anos. O que esses 2 homens não sabem ainda é que já estão sendo rastreados pela polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, depois que a mãe da vítima viu uma das conversas no celular da filha. Infelizmente, meu mundo caiu. Eu me decepcionei a tudo. Porque ela aproveitava que eu dormia, ela aproveitava que eu ia trabalhar para poder estar conversando com esses tipos de pessoas. Tenho a senha do Facebook da minha filha, eu tenho o WhatsApp dela, eu tenho acesso ao telefone dela, mas mesmo assim, quem trabalha não tem 24 horas do lado. A partir de agora, muita coisa vai mudar. Tudo já mudou. Não vai ter telefone, não vai ter internet, só quando estiver perto. Computador, se não estiver perto, não vai ter. Depois que descobriu que a filha mantinha contato com os 2 pedófilos, a cuidadora de idosos decidiu ir mais a fundo no caso. Há dias ela vem trocando mensagens com os homens, se passando pela filha. Para poder entrar no jogo deles, para poder ver se consegue pegar pelo menos um dos 2. Eles não perceberam ainda que não é mais a menina. Não perceberam, hora nenhuma. Com a polícia no caso e todas as informações recolhidas até agora, é apenas uma questão de tempo para que os homens sejam pegos. E tudo isso graças a uma mãe que manteve a calma, mesmo diante de uma situação tão delicada. Hoje ela busca respostas para entender o que levou a filha a entrar nesse jogo perigoso. Uma ferida aberta que só vai cicatrizar quando a justiça for feita. Dá medo, porque uns caras desses a gente não sabe quem está atrás. Quem está do lado deles. Se eu esperasse mais uma semana, talvez esse cara poderia chamar ela, levá-la, matá-la, botar numa cova rasa e depois ninguém nunca mais vê. Isso mesmo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Até agora, ninguém foi preso. Finalzinho da semana com vagas de emprego para analista administrativo, gerente de manutenção, supervisor de meio ambiente, analista fiscal e gerente comercial. Gostou? Então faça o cadastro no site rhopen.com.br.
Amigos, olha só, um ônibus com sacoleiros capixabas foi parado por assaltantes no Rio de Janeiro. Os bandidos foram violentos, chegaram a atirar contra um dos passageiros, mas a arma falhou. Um universitário de 21 anos que seguia para compras em São Paulo levou uma coronhada e ficou com a orelha ferida. Confundido com o policial, ele teve uma arma apontada para a cabeça. O bandido fez o disparo, mas falhou. Ele tinha dado um tiro pro teto e depois que ele deu o tiro na minha cabeça e mascou, ele deu um tiro na janela e a bala saiu. O grupo de sacoleiros saiu ontem de manhã do Espírito Santo e no início da noite teve o ônibus atacado por criminosos no Rio de Janeiro. Além do universitário, outro jovem levou coronhadas. Os assaltantes foram muito violentos. Chegaram a dar 2 tiros na lataria do coletivo. O prejuízo estimado é de R$150 mil. Olha, mais detalhes desse grave assalto daqui a pouquinho no Ronda Geral, coladinho com o TN. Um cruzamento onde já foram registrados 20 acidentes só esse ano. Motoristas passam a 1000 e não respeitam a placa de pare. Esse cruzamento fica no bairro Jabaeté, isso em Vila Velha. E a solução, segundo os moradores, seria a instalação de um simples quebra-molas. O cruzamento das avenidas Kuwait e Bélgica, no bairro Jabaeté, em Vila Velha, é mais conhecido como cruzamento dos acidentes. Na quarta-feira passada, o motociclista colidiu com a lateral de um ônibus que não parou. Resultado, várias escoriações e fraturas. Este foi o último acidente, mas não o único. Segundo os moradores aqui de Jabaeté, somente este ano mais de 20 acidentes aconteceram neste cruzamento. De mês em mês tem acidente. Quando não é meio de semana, é final de semana. E a gente quer alguma coisa pro bairro. A placa de pare orienta os condutores sobre a necessidade de observar antes de passar pelo cruzamento. Só que a maioria não respeita a sinalização. O medo dos moradores é que, além dos acidentes, a imprudência possa provocar mortes. É muito acidente, só que eu sei já uns 8 acidentes que eu corri e com gente bem machucado mesmo, entendeu? Estão vendo a placa de pare, mas não para, não respeita. E tem crianças na rua, eles passam chutado, contramão. A população de Jabaeté só vê uma solução: a instalação de um quebra-molas. Só o quebra-molas já resolvia alguma coisa, entendeu? Eu já moro aqui há 15 anos, entendeu? E até hoje nada foi feito aqui. Bom, a Prefeitura de Vila Velha fez mais uma promessa. Vai mandar uma equipe de engenheiros ao local para avaliar a reclamação dos moradores. Comprimidos que parecem balinhas coloridas. Embalagens de refrigerante usadas para guardar produto de limpeza. Um perigo. E dentro de casa, Ingrid e amigos, isso vira um atrativo principalmente para as crianças. Não é à toa que aumentou o número de vítimas de intoxicação. Uma criança pequena em casa significa cuidado redobrado, principalmente quando se trata de produtos de limpeza. A Lilian, mãe do João, que tem 1 ano e 4 meses, tomou algumas precauções para não correr o risco de ver o filho dela intoxicado. Tudo que ficava antes ao alcance, mais fácil até para os adultos pegarem, a gente isolou bastante dele, né? Produto de limpeza, produto de higiene. Outra preocupação da mamãe é com os remédios. Por isso, todos eles ficam dentro de uma caixa e também em um armário no alto. A ideia realmente é evitar. Eu acho que a prevenção é o melhor caminho mesmo. A Lilian está fazendo tudo certinho, porque com esses cuidados, ela não entra nas estatísticas do Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, que em 2015 registrou mais de 11.500 notificações de intoxicação. E detalhe, dessas, 553 foram por produtos de limpeza. Uma das coisas que a gente chama muita atenção é a embalagem de refrigerante. As crianças associam o refrigerante com uma coisa saborosa e ela gosta, se você deixar de fácil acesso, ela vai buscar sem pedir aos pais, aos cuidadores, e quando você perceber, ela já tomou. O problema é que as pessoas utilizam essas embalagens para guardar outros produtos, como a água sanitária, por exemplo. Água sanitária, alguns produtos extremamente tóxicos, como a soda cáustica, que eles diluem e colocam, e ainda colocam esse frasco de refrigerante dentro da geladeira. Então são práticas do dia a dia que devem ser evitadas. Mas a preocupação deve ir além deles. Os remédios e os animais com veneno, para quem mora em casa,
também devem ser vigiados. Entre os animais peçonhentos, a gente chama atenção, principalmente para os escorpiões. Então, o fato de nós mantermos entulho ao redor da casa, no fato de, nas regiões que tem mais escorpiões, a pessoa deixar a cama encostada na janela, frestas para entrar esses animais peçonhentos, escorpiões, aranhas, são situações que, desde que sejam controladas, né, a gente consegue evitar essas intoxicações, esses acidentes com animais peçonhentos de uma forma muito mais tranquila. Por sorte e por cuidados de mãe, o pequeno João nunca passou por intoxicação e nem deve passar. Graças a Deus, não. E continue assim. Amém. Mas se por acaso algum dia uma mãe se descuidar e o filho aprontar, não se desespere e nem invente aqueles remédios caseiros. Basta ligar para o Toque 100 e pedir uma ajuda. Vai ter um médico e mais outros funcionários, né, que vão te atender e vão te orientar. Se você precisa de fazer alguma medida em casa, então a gente fala às vezes, né, lavar o olho se caiu no olho, lavar a parte do corpo onde teve contato com o produto, se você pode ingerir algum produto ou não, né, e se realmente você precisa procurar um pronto atendimento ou um pronto-socorro. Isso aí, Nixon. Obrigado pelas dicas, viu? O telefone do Toque 100 funciona 24 horas. É o 0800 283 9904. Tá aqui embaixo, viu?